E aí, pessoal, beleza? Vamos falar de apropriação cultural. Pois bem, esse assunto eu demorei um pouco para começar a falar dele, mas sempre que eu ouço falar dessa questão de apropriação cultural, de racismo e de outras coisas, eu lembro de várias coisas que aconteceram comigo na minha vida por conta de estereótipos, não só raciais, mas físicos, de local, de onde eu moro, de onde eu vim. E eu considero que é um pouco de bobagem a gente pensar e dar atenção para alguns pontos em detrimento de outros que são muito mais importantes. E eu acho que essa questão de apropriação cultural, como ela tem sido tratada, como ela está sendo veiculada, ela está realmente tirando foco de questões que são realmente importantes e de discussões que precisam ser feitas. Só que tá meio história meio que Joãozinho Lobo, sabe? Tipo, tudo é problema, tudo é ruim, e aí quando tudo é ruim, nada é ruim, tá? Toma cuidado você que é de movimentos sociais, pró-minorias, etc e tal, porque se você começa a problematizar tudo, uma hora tudo não será mais problema. E por que eu tô falando isso? Primeiro, eu quero dizer e comentar a respeito do caso da menina no metrô que teoricamente, né, supostamente, foi abordada por algumas mulheres negras que disseram que ela não podia usar turbante e ela estava usando um turbante porque ela estava careca devido ao tratamento contra o câncer. E por que eu enfatizo a questão do supostamente, provavelmente e tudo mais? Porque, como disse o Easy Nobre num vídeo dele, eu tenho um pouco de ceticismo sempre que eu vejo alguma história na internet, contada na internet por um lado só da história, dizendo que deu uma resposta lacradora, que a pessoa falou, ela respondeu que foi isso, que foi aquilo, e todo mundo ficou em pé e aplaudiu, e aquela história toda, e aquilo viraliza na internet e vira um negócio avassalador. Não acredito. Não importa, eu não vi o outro lado, não tenho testemunha daquilo que aconteceu, não tô vendo ela processando essas meninas que falaram dela por danos morais, por exemplo. Eu tentei dar uma pesquisada em algumas coisas para ver se achava, não achei mais nada além do post dela ou de outras reportagens falando a respeito desse fato. Ultimamente eu tenho sido bem criterioso com essa questão de boatos ou de notícias falsas inventadas, porque isso tem de monte na internet e talvez ela até tenha sido olhada meio torto, alguma coisa assim, associou alguma coisa, mas enquanto eu não ver coisas mais concretas, eu não vou acreditar que isso aconteceu. Se tem alguma coisa mais concreta a respeito desse assunto, se você sabe, coloca aqui nos comentários o link para a notícia, para o boletim de ocorrência, para seja lá o que for que aconteceu, porque enquanto isso não acontecer, eu acho que é mentira. Para mim, aconteceu alguma coisa assim de constrangimento, mas não desse bate-papo de tirar o turbante no meio do metrô e olhar e falar, olha, eu tô com câncer e eu uso o que eu quiser. Falando agora sobre apropriação cultural e essa questão da cultura que dizem que isso é cultura e que faz parte da cultura negra e tudo mais. Não vou nem discutir de onde vem o turbante, a origem dele, essa história toda que você já deve ter cansado de ver em outros vídeos. A questão é, nós vivemos em uma sociedade, um país tão misturado que como que eu vou começar a separar e colocar fronteiras daquilo que é a sua cultura e daquilo que é a minha cultura? Esse discurso parece muito mais compatível com o Trump do que conosco, do que com alguém que quer semear a diversidade e tirar preconceito e tudo mais. Quer dizer, eu construo um muro aqui, daqui pra lá você fica com a sua cultura, daqui pra cá eu fico com a minha, você não invade meu espaço, eu não invado o seu. É assim que tem que ser? Eu tenho muitos problemas com essa questão de origem, porque eu sou adotado, eu já falei isso em alguns vídeos, tem entrevistas sobre o assunto aqui no canal, 50 fatos sobre mim, eu falo isso toda hora, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas quando eu falo em algum outro momento, então eu já vou falando que é pra saber que eu não tenho problema com isso, não tem grilo nenhum com isso. Mas quando você fala de origem, eu não sei qual é a minha. Eu posso ter origem africana, eu posso ter origem latina, eu posso ter origem espanhola, eu posso ter origem japonesa, sei lá. A minha árvore genealógica não existe. O que eu conheço são os meus pais adotivos que me criaram ali desde que eu era criancinha. E esses meus pais são um pai negro e uma mãe branca. Um pai negro, muito negro, com uma família toda pra cima dele negra. E uma mãe branca, muito branca e com a família, assim, ascendente branca, muito branca também. E o primeiro contato que eu tive com o racismo que eu me lembro que foi nítido e claro pra mim foi uma vez em que uma namorada minha da escola, a mãe dela ligou na minha casa e a primeira pergunta que ela fez quando eu atendi foi: qual é a sua cor? Eu disse: eu sou moreno. Ela falou: mas você é moreno igual a minha
branquinha ou você é negro. E é aí que eu digo pra vocês que resposta lacradora é uma coisa extremamente difícil de acontecer. Porque se eu tivesse, talvez, o discernimento que eu tenho hoje, não tivesse os meus 15, 16 anos, que era o que eu tinha na época, muito provavelmente eu daria alguma resposta muito mais legal, que daria um post no Facebook ou no Twitter, que daria, sei lá, milhões de views e viralizaria por aí. Mas não foi isso que eu fiz, eu simplesmente respondi, não, eu sou moreno, um pouco moreno claro, enfim, eu não sei definir a minha cor, eu sou a cor de burro quando foge, mais ou menos, isso. E aí eu fico me perguntando, aquela pergunta dela e todas as ações dela depois disso foram para colocar barreiras, porque ela era uma pessoa preconceituosa, infelizmente. E eu percebi que quando ela conheceu meu pai, e a primeira pessoa da minha família que ela conheceu foi meu pai, também teve uma coisa meio de um choque, de, pô, como assim a minha filha tá se relacionando com esse tipo de gente? Como assim esse tipo de gente? Qual que é o problema? O que é que tem de errado? E se meus pais forem um loiro do olho azul e o outro moreno e eu sair desse jeito, meio misturado? E eu fico pensando, se construírem de repente esses muros de cultura onde eu não posso entrar e eu não posso participar da cultura de uma outra pessoa, de um outro grupo que está próximo de mim, convivendo junto comigo, onde que eu vou? Para onde que eu vou? Meus sobrenomes, eles são meio italianos, meio portugueses, então, sei lá, talvez eu possa comer macarrão e falar um português mais de Portugal, mas será que é isso mesmo? Será que é isso que a gente quer? Será que é isso que a nossa sociedade precisa nesse momento? Discutir a apropriação cultural no nível de indivíduos que usam roupas ou acessórios ou coisas que teoricamente são de outra cultura? Ou que lembram, ou que são trazidos aí, remontados ao passado para alguma coisa? Não é esse o caminho, gente. Não é isso que vai fazer com que o preconceito acabe, não é isso que vai fazer com que a gente se una, pelo contrário. Isso vai trazer cada vez mais separação, vai construir muros ao invés de pontes, e não é isso que nós queremos. Não é isso que eu quero para o meu filho, e não é isso que você deve querer, caso você esteja aí lutando pela identidade de uma cultura ou de um grupo, e por conta disso, brigando com indivíduos que, sinceramente, não estavam nem pensando nisso. Mais uma vez, vou dizer que supostamente no caso da menina, né, ela passou por tudo isso, e aí depois uma colunista, eu acho, que entrevistou uma dona de uma loja que faz turbantes e tal, e ela falou uma coisa que foi muito sensata mesmo. Falou, olha, se isso realmente aconteceu, né, dessa abordagem, da forma que ela foi feita, eu peço desculpa pelas pessoas que são do meu grupo, né, pelas outras pessoas negras com quem eu me relaciono, que podem eventualmente ter tomado esse tipo de atitude. E eu entendo que você, por estar passando por uma situação difícil, como câncer, estava meio desestabilizada, por isso você deu uma resposta mais agressiva. Mas não era necessário, a gente tem que cultivar o diálogo. Se você quiser, você pode me avisar e eu te dou aulas a respeito de outras formas de fazer o seu turbante e te mando tecido. Também é outra coisa que eu acho complicada. Antes de gravar esse vídeo, eu fui dar uma olhada em alguns outros vídeos de pessoas que falam sobre o assunto. E aí tem algumas blogueiras negras falando sobre esse assunto, obviamente que isso ia acontecer, né? Quando surge um assunto assim, isso sai pipocando pela internet, várias opiniões diferentes. E eu sinto muitas vezes, quando a pessoa é um pouco mais esclarecida, entende que a apropriação cultural não é isso que está acontecendo, que isso não é um problema, que atacar um indivíduo por conta de uma característica, ou de uso de uma roupa, ou de um acessório, seja lá o que for, não é o caminho para combater o preconceito, ainda assim eu vejo um pouco de ironia, sabe? Como se ela estivesse dizendo, olha, realmente foi errado isso, mas, poxa, eu queria estar lá para ver, né? Eu queria ter visto isso, nem que fosse de longe. Então, a impressão que eu tenho de algumas pessoas que escrevem sobre esse assunto que se sentem também ofendidas e tudo mais, e não tem problema nenhum você se sentir ofendido, mas eu acho que tentar podar a liberdade dos outros não é bem assim que funciona, é um pouco complicado, tá? Agora, uma coisa que eu também acho que eu concordo com alguns movimentos e tudo mais, é quando a gente vê marcas grandes e famosas que fazem, e eu já vi isso acontecer em alguns casos, por exemplo, uma moda, uma coleção afro,
e aí só coloca modelos brancas fazendo como se fosse uma homenagem às negras. E assim, você pensa, caramba, realmente não tem modelos negras que podiam fazer esse trabalho? Por que que ela teve que chamar modelos brancos para fazer isso? Não faz muito sentido para mim. Eu acho que é um pouco de mau gosto quando isso acontece, né? Agora, você trazer isso, né, uma atitude de uma empresa e tudo mais, para um contexto individual, de uma pessoa que está usando um acessório, um tipo de cabelo diferente e tudo mais, eu acho um pouco demais. O único argumento que eu achei interessante de uma dessas blogueiras foi que ela falou que ela estava cansada de ver um dread loiro sendo chamado de bonito, exótico e tudo mais, enquanto quando é de uma pessoa negra ela ouve ofensas e ouve que aquilo é fedido e que não sei o quê. Bem, eu já vi dreads loiros e pessoas criticando e falando que era anti-higiênico e tudo mais, e eu já vi dreads negros e as pessoas elogiando. Então, assim, eu não sei. Se ela passa por isso, sim, ok, né? Faz todo sentido para ela, então, essa reclamação, mas faz sentido para ela. Né? Vamos separar um pouco o que é individual daquilo que é coletivo e daquilo que é um problema e aquilo que não é um problema. Vamos focar nos problemas. Existem muitos problemas, existe muito racismo, existe muito preconceito por aí. Esses dias eu fui cortar o cabelo, eu tava com uma jaqueta de corrida, de esporte que eu tenho. Depois que eu cortei o cabelo, eu coloquei um boné, tava de bermuda, chinelo, e eu tava procurando uma loja aqui perto de casa que vendesse agulha e linha para eu costurar alguma coisa aqui em casa. Eu entrei numa loja que tinha uma senhora loira e uma outra menina, assim, provavelmente a dona da loja, né? E assim que eu entrei na loja, elas se esconderam atrás do balcão e ficaram de longe olhando pra mim, tipo, e olhando pra mim, olhando pra porta dos fundos. Tipo assim, o que foi? O que você quer? Porque eu estava com uma roupa, uma característica que as fez pensar que, eu não sei, talvez que eu fosse assaltar a loja. E aí eu perguntei, por acaso vocês vendem agulha e linha? Ela falou, não. E aí eu percebi o que estava acontecendo, eu saí, fui em outra loja, fui atendido e deu tudo certo. Então o preconceito existe sim, o racismo existe sim, o pré-julgamento de várias coisas existe sim, e nós devemos lutar contra isso, mas não é com esse tipo de atitude, se é que ela aconteceu, vou dizer de novo, de pedir para uma pessoa, porque é branca, tirar um turbante ou dizer que ela não pode usar uma determinada roupa, um determinado estilo, que vai fazer com que isso seja resolvido. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, dá um like porque ajuda na divulgação, se você não gostou, dá dislike também, faz parte da vida, e volta semana que vem porque toda semana tem pelo menos um vídeo, e eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!